E é muito bom saber que Ele é o Deus de recomeço, o Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Filipenses 3, 13 a 14. Texto muito conhecido. Filipenses 3, 13. Vou achar aqui também na minha Bíblia. Achar? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, o recomeçar é fazer algo novo de novo. E o recomeço é uma estratégia maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas, da misericórdia para a humanidade, a misericórdia de Deus. Ele diz que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Então, todas as manhãs nós temos a chance de fazer tudo novo, de termos uma vida nova. O dia amanhece, nós acordamos e nós temos novas oportunidades de viver de uma forma para Cristo, de viver uma vida plena, uma vida verdadeiramente abundante que Ele tem para nós. E nós nem notamos essas coisas. Essas coisas se tornam tão habituais, infelizmente, que nós não notamos a importância que nós temos nas mãos de fazermos escolhas diferentes para recomeçar e deixarmos as coisas que não são boas para as nossas vidas. Temos uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma mudança de caráter. Todos os dias nós temos essa oportunidade. E muitas vezes nós não damos graças. Nós já acordamos super atrasados sobre tudo e vamos para os nossos objetivos, vamos para as nossas atividades, nossos compromissos e não nos damos conta de que é mais um dia que não vai voltar mais na nossa vida e que nós temos aquela única oportunidade de vivermos uma vida plena com Deus. Então, o começo de tudo na nossa vida, quando nós começamos, o primeiro amor da nossa vida, o primeiro emprego, primeira faculdade, primeiro estudo, primeiro carro, primeira casa, tudo é muito glamouroso, um novo começo. Conhecemos alguém que a gente se apaixona, e quando a gente conhece alguém que a gente se apaixona tanto, e o começo é tão maravilhoso, tão encantador, que a gente também não se dá conta das coisas que não são boas, Quando nós conhecemos alguém, a gente nem olha muitos dos defeitos, a gente só olha as coisas boas. Quando a gente está apaixonado, a gente até vê algum defeitinho, mas a gente faz, deixa isso para lá, isso daí passa. Depois que o tempo muda, não é assim? E a gente começa a olhar só as coisas boas. E o começo, então, é sempre glamouroso. E nós, às vezes, começamos um novo trabalho, um novo emprego, e nós achamos tudo maravilhoso. Não, é aqui mesmo onde eu quero trabalhar. Eu sempre sonhei trabalhar nessa empresa, sempre sonhei trabalhar com isso. E aí vão vindo os problemas, e muitas vezes nós vamos esfriando.
No namoro, às vezes vamos esfriando, no casamento vamos esfriando, e a chama que tanto trazia alegria, que tanto motivava a continuidade, e de acharmos que verdadeiramente encontramos a alegria, encontramos a felicidade, seja numa faculdade, seja no estudo, seja numa carreira nova. Puxa, essa é a carreira que eu sempre quis, essa é a igreja que eu sempre quis, esse é o pastor que eu sempre quis. Puxa vida, e as coisas de repente vão vindo os problemas, vão vindo os impedimentos de prosseguir, conflitos, confrontos, dificuldades, e muitas vezes nosso coração vai esfriando, nosso coração vai murchando. Então, o começo muitas vezes pode ser que fique algo que parou, algo que ficou para trás, algo que deixamos a continuidade, saímos do emprego, rompemos um relacionamento, deixamos de estudar, deixamos a carreira que tanto estávamos sonhando, e algo fica inacabado. Aquilo que estávamos construindo, pelo fato de nos frustrarmos com algumas situações do dia a dia e não perseverarmos naquele sonho, deixamos para trás. Algo que parou, algo que morreu no nosso coração, a vontade, a motivação, a alegria. Deixamos a igreja, passamos a não ir mais à igreja, passamos a não orar mais, passamos a não buscar mais, simplesmente porque as dificuldades aparecem. Então fica algo inacabado, algo que ficou para trás. Mas há sempre um vazio em nosso coração, que algo ficou para trás, porque muitas vezes nós tentamos outras carreiras, tentamos outros relacionamentos, tentamos outras igrejas, tentamos outros estudos, outras faculdades, e acaba sempre um vazio no coração quando não perseveramos. E hoje eu quero falar com vocês sobre duas verdades, 3 lições e um resultado sobre a história de Jacó. O recomeço, queridos, como Jacó viveu, o recomeço não é tão igual ao início, quando a gente está muito motivado, quando a gente está cheio de expectativa. O recomeço vem com uma dose de insegurança, porque já não deu certo lá atrás. Não quero mais ter relacionamento, não deu certo. Eu não quero mais estudar faculdade, não deu certo. Eu não vou mais à igreja porque não deu certo. A gente vem com uma dose de frustração e uma dose muitas vezes de culpa e insegurança do desconhecido e o medo de dar errado. A gente até quer reiniciar, recomeçar, mas a gente tem, e então a gente fica naquele impasse. Mas Deus é Deus de recomeço, e Ele sempre tem para nós novas oportunidades. Amém? Amém. Veja, Deus começou um jardim para o homem, para a mulher, para ter um relacionamento. Então Ele iniciou algo lindo, o começo era lindo. O primeiro amor, o relacionamento do homem e da mulher com Deus, o relacionamento com a natureza, mas deu errado. Deus não desistiu do homem e da mulher. Teve um novo plano. E nesse novo plano, na queda, Ele já falou de Jesus. Algo que começou tão lindo. Deus continuou buscando o homem. Deus continuou querendo ter um relacionamento, se revelando ao homem. Mas isso tudo foi um processo de revelação, de um recomeço, que viria com a cruz. Então o início foi muito lindo, mas o recomeço pode ser doloroso, dolorido e custoso, como a cruz. Mas a cruz foi definitiva. A cruz foi um recomeço e uma reconciliação
nascimento a partir de Cristo, a partir de que Ele se sacrificou, não é mais necessário nenhum sacrifício, porque o dele foi efetivo, único para todo sempre. Então, através desse sacrifício, nós temos um renascimento e uma reconciliação para viver eternamente com o Pai. Então, Deus é esse Deus que fala de recomeço e de vida plena, vida abundante. O diabo veio para matar, roubar e destruir, porém eu, no entanto, contudo, vim para a vida e vida em abundância, vim para algo eterno, algo pleno, vida abundante. Então, que você não tema o recomeço. Como o Canela estava falando aqui, todos os pecados foram perdoados. O que nós fizemos, deixamos para trás, e até os que virão estão perdoados, porque nós nos reconciliamos com o Pai novamente, através de Cristo Jesus, através desse único sacrifício, de um Deus que não desiste de nós. E é essa verdade que eu quero falar com você. E que você não desista do sonho que você carrega no seu coração. Porque Deus coloca sonhos em nossos corações. Deus nos escolhe para propósitos. E Ele então, quando nós estamos ligados a Ele, então começa a nos conduzir para os sonhos que Ele tem para nós, para os dons que Ele tem para nós, para aquilo que Ele deseja que possamos cumprir na vida. Amém? Então eu queria que você abrisse em Gênesis 32, a partir do 6 até 9, que é a história de Jacó. Quando os mensageiros voltaram, a Jacó, disseram: fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Diga, encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou. Diga, Jacó orou. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo. Diga, porque tenho medo. E que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Amém? Nós conhecemos bem a história de Jacó. Ele estava retornando de Padã Arã, onde ele viveu 20 anos com o seu tio Labão. Jacó foi um usurpador da primogenitura do seu irmão. Ele enganou seu pai, ele enganou Esaú, roubou a primogenitura, mas ele precisou fugir, porque seu irmão Esaú disse que iria matá-lo. Então ele foge para Padã Arã, onde lá tinham seus parentes, apenas com o seu cajado. Ele chega e ele precisa persistir, porque ele quer se casar com Raquel. Ele trabalha para o seu tio gratuitamente durante 7 anos, recebe o casamento a Lia, depois ele trabalha mais 7 anos para receber Raquel, depois ele trabalha para ter o seu próprio rebanho com as ovelhas malhadas. Ele
persiste em trabalhar com as ovelhas e ele volta então, porque Deus fala para ele voltar. E é muito interessante porque quando ele está indo em Betel, vê a escada, vê e ali ele diz verdadeiramente, Deus está aqui neste lugar, aqui é a casa de Deus, ele vai ter um sonho com o Senhor, e o Senhor promete que traria-o de volta, e ele faz uma aliança com Deus, mas com o Deus do avô, com o Deus do pai. Interessante, né? Jacó, pai de 12 tribos. Aqui ele está dizendo, está orando a Deus, Deus de meu pai, Deus de meu avô. Então você vê, ele é neto de crente, filho de crente, mas não é crente. Está se referindo a Deus do avô, a Deus do pai, porque ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro. Muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente crê no Deus que estão falando lá, mas é o Deus daquele pastor, é o Deus daquele irmão, é o Deus que fala com a irmã, que fala com aquela outra irmã, mas não é o Deus que verdadeiramente fala comigo, não é o Deus que eu tenho intimidade, não é o Deus que me ama, não é o Deus que é meu pai. Porque muitos de nós não buscamos esse encontro único que muda a nossa vida completamente. É um encontro único, querido, que se você não teve, anseie por ter esse encontro com o Deus Pai. E a primeira verdade que eu quero falar com você, que você precisa ter entronizado no seu coração para que você viva recomeços e não pare mais, e que o seu recomeço comece e termine em vida plena e vitoriosa, é você saber que Deus te ama incondicionalmente. Glória a Deus. Muitos de nós também tivemos um relacionamento às vezes conturbado com o Pai da terra, e nós não entendemos esse amor de Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho foi embora, gastou tudo de forma imoral, pegou a herança dele, gastou tudo. Depois ele lembrou, falou: puxa, na casa do meu pai até os empregados comem bem, vivem bem, então eu vou voltar para a casa do meu pai para ser empregado do meu pai. Mas o pai o recebe como filho, porque filho é sempre filho. O pai sempre ama o filho, o pai corrige, mas ele ama o filho. E o filho mais velho ficou bravo, você se lembra da parábola? Porque o filho mais velho vivia na casa do pai, mas ficou muito bravo e disse: isso é injusto, ele gastou tudo, e agora volta, o senhor dá uma festa para ele, o senhor nunca deu uma festa para mim. E o pai disse para o filho mais velho: você sempre esteve comigo, você tem acesso a tudo que é meu é seu. Uma vez Filipe estava com Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, eu estou com você há tanto tempo, você olhe para mim que você vê o Pai. Eu faço exatamente o que o Pai manda, porque o filho, queridos, quando tem intimidade com o Pai, ele começa a parecer com o Pai. O nosso Pai, o nosso Deus, soprou sobre nós a vida dele, o sopro de vida, soprou sobre nós atributos, e nós temos acesso a isso, a viver de forma pacífica, de forma bondosa, a viver de forma de servo, de forma misericordiosa, com alegria, com paz, com benignidade. Tudo isso nós temos acesso, mas nós precisamos buscar e entender esse amor, porque este amor não é pelo que você é, não é pelo que você faz, não é pelos seus pecados. Apesar dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, ainda Deus te ama, porque não é pelo que somos, é pelo que Ele é. O amor dele vem dele, não é pelo que somos. O amor dele, Ele escolheu te amar, Ele escolheu te criar, Ele escolheu te colocar no mundo para viver coisas extraordinárias da parte dele, para se revelar a você, para que você fosse usado por Ele. Mas Ele quer dizer: mas eu te amo mesmo assim. Mas eu estou pecando, mas eu te amo.
Mas eu estou errando, mas eu continuo te amando e desejando que você ande naquilo que eu projetei para você, que eu planejei para você. Então nós muitas vezes não temos essa certeza desse amor de Deus. Abre para mim Efésios 3:14. Por esta causa me ponho de joelhos, diz Paulo, diante do Pai. Diante do Vamos, queridos. Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos, gente? Em amor. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus é plenitude de vida, é plenitude de saúde, é plenitude de prosperidade, é plenitude de paz, de alegria, é a plenitude da vida, de bondade de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus sobre nós. É vivemos essa vida plena que Ele é Pai. Deus é Pai e Ele nos trouxe o primogênito. Cristo é o primogênito que se sacrificou por nós, para que pudéssemos estar nessa família, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Aqueles que estão no céu, ok, mas nós estamos aqui na terra ainda e somos famílias de Cristo. Somos filhos de Deus e que Ele nos ama. E nós não vivemos a plenitude porque a gente duvida do amor de Deus. A gente duvida que Deus está tomando conta, a gente duvida que Deus já preparou coisas boas. A gente olha para a primeira circunstância, a gente fala, mas Deus não está vendo, Ele não se agradou porque eu pequei, Ele não se agradou porque eu não fui na igreja, Ele não se agradou porque eu não fiz isso. Não! Nós somos criados, infelizmente, para fazer coisas boas, para que os outros gostem da gente. Infelizmente, a gente quer fazer boas atitudes só para receber o amor das pessoas. Mas com Deus não é assim. Ele ama incondicionalmente. E o amor de Deus, Ele é vencedor. Ele é vencedor, porque Ele vai vencer, Ele vai conquistar os seus filhos. Ele vai buscar o último lá, Ele deixa 99, vai buscar aquele que está faltando, e amor Ele atrai. Ele atrai em amor. Ele não desiste. Ele não desistiu da humanidade. Ele não desistiu do homem. O homem caiu, ele levantou um povo, depois com Noé outro povo, e ele foi fazendo, e foi formando o povo, e foi formando os filhos. Não desiste. Ele não desiste. Aquela mulher de Tiro e Sidom, ele disse, olha, eu vim para as ovelhas de Israel, né? Ela disse, a minha filha está endemoniada, está doente. E ele disse, mas eu não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas de Israel. Ou seja, para os filhos de Deus você dá mesmo. Mas ela disse, mas até os cachorrinhos que participam da casa do seu Senhor recebem das migalhas que caem da mesa. Significa que muitos dos filhos estão jogando fora e desperdiçando muitas coisas e jogando fora, e os cachorrinhos se aproveitam. E Jesus falou, uau, que fé, que compreensão, que busca, porque ela não desistiu. E ela orou e clamou na angústia, e ela recebeu. Parece que não é o seu tempo, mas se você clamar, Jesus te ouve e ama tanto, e Ele derrama
bênção sobre nós. A gente às vezes acha, não é tempo, né? Não é tempo, Deus falou comigo, não é tempo. Busque, bata, e a porta vai se abrir. Porque Ele é um Deus de recomeço, um Deus de misericórdia, de graça. Então essa é uma verdade que você não pode se esquecer. Jamais. E a segunda verdade é que nós precisamos saber que nós estamos em guerra contra a nossa carne. Uma vez eu li sobre um soldado que tinha voltado do Vietnã. Isso faz um tempo, mas marcou minha vida, porque sabe como é o soldado americano, né? Ele se equipa tudo, põe capacete, põe roupa e coloca aquelas metralhadoras, aqueles canhões e armas, e eles parecem assim um tanque de guerra ambulante de tanta proteção naquelas roupas. Então eles foram para o Vietnã e lá eles desceram do helicóptero, foram num lugar que dizia que tinha muito vietnamita, e eles ficaram lá 3 dias tentando achar vietnamita e nada, um silêncio total. E a equipe deles andava, e cadê os vietnamitas? E eles com aquele sangue nos olhos para acabar com eles, né? E aí eles começaram a arrefecer. Falaram, bom, acho que nesse campo aqui já tem vietnamita. Eles começaram a caminhar, alguns tiraram o capacete, começaram, né, a achar que estava tudo normal, começaram a conversar, que estava tudo bem. Eles então ergueram-se, não andavam mais escondidos, não andavam mais vigilantes, não andavam mais sóbrios, atentos, e eles abriram então o peito e de repente foi uma explosão tão forte da bala, do tiro que passou nesse soldado, que foi afetado o tímpano dele. E ele voltou, porque ele já quase não escutava mais, ficou abalado. A bala estilhaçou a cabeça do seu amigo. E o comandante virou e disse: estamos em guerra. Estamos em guerra. Não arrefeça suas forças, estejais sóbrio. Estejais sóbrio. Que a carne milita contra o espírito. Nós somos seres espirituais. Essa é a segunda verdade. Nós renascemos de novo. Se nós nascemos de novo e estamos com o Pai, nós somos seres espirituais e nós precisamos estar vigilantes, porque o Senhor fala conosco, o Senhor dá direção. Nós estamos em guerra porque nós precisamos entender que não pertencemos a este mundo, pertencemos à pátria celestial, à família celestial. E a partir desse momento nós precisamos andar vigilantes, ligados no Espírito. Amém? Amém. E isso nos faz andar de forma diferente. Amém? Amém. E Deus revela o seu querer, mesmo quando estamos angustiados, mesmo quando estamos em pecado. Mas nós precisamos entender que somos seres espirituais em primeiro lugar. Algumas lições. E uma das lições que nós aprendemos é que aqueles que buscam o Senhor, eles encontram o Senhor. Os que choram serão consolados, diz a Bíblia. Uma lição é essa. O choro, gente, buscar ao Senhor, o choro demonstra. Quem já chorou diante do Senhor aqui? Muitas pessoas têm dificuldade de chorar para o Senhor. O choro revela
revela quando nós encontramos espiritualmente o Senhor, que Ele vem com a luz, como o Canela falou, no nosso baúzinho de coisas escondidas, de coisas que a gente não quer mexer, que são doloridas do passado. E nós, como eu falei, temos medo do desconhecido e muitas vezes não queremos olhar para aquilo, mas é necessário olhar para esse baúzinho, olhar para aquilo que a gente ficou lá para trás, que nos dá medo de mexer, medo de recomeçar e medo do desconhecido. Porque deu errado o relacionamento, eu não quero outro. Porque deu errado aquele emprego, naquela carreira, eu não vou fazer de novo. Porque deu errado algo na minha vida, ficou inacabado e eu tenho medo de mexer. Porque tem algumas coisas que são pecados meus e que eu preciso deixar que Deus coloque a luz nos meus pecados, nas minhas trevas, para que eu seja curada e liberta disso. Isso é muito importante, porque nós não olhamos para nós olhamos só para Ele, mas é momento de olhar para nós também. Porque se a gente quer se parecer com o Pai espiritualmente, nós precisamos olhar para aquilo que nos impedem de recomeçar, que nos impedem de ter uma vida nova com Cristo, que nos impedem de ter uma vida plena. Quando você vai lá para Neemias, queridos, era um copeiro, e ele então vai precisar ter estratégias, ele vai precisar reconstruir os muros da cidade, as portas que estão queimadas, e ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou vários dias, copiosamente, por conta de como estava o povo, e ele em seguida faz uma oração pedindo perdão dos pecados do povo. E ele enumera vários pecados, porque é necessário enumerar os pecados para Cristo. Sabe, Cristo, eu faço isso de errado, eu não gosto, isso não é bom para mim. Eu tenho essa atividade, eu tenho esse pensamento e eu quero mudar, eu não quero isso. Mas é necessário enumerar, que são coisas que não têm a ver com a palavra de Deus, mas que você quer parecer com o Pai. A gente sabe, quem sabe aqui, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que Deus aprova e desaprova. Ele vai nos amar sempre. Nós somos espirituais, Ele vai falar conosco sempre. Mas para nós recomeçarmos e termos uma vida plena e fluente, fluir na reconstrução de algo que ficou inacabado, paralisado, é necessário que a gente chore. Porque quando você vai lá, você vê que Jacó chorou. Você vai em Oséias 12, a Bíblia diz que Jacó chorou copiosamente, de medo, de angústia, de encontrar o seu irmão que iria matá-lo. Jacó chorou porque Jacó sabia o que ele tinha feito. Pai, eu defraudei meu irmão, eu menti, enganei meu pai, eu roubei meu irmão, eu deixei, abandonei minha família, eu fiz tantas coisas erradas. E ele coloca para Deus. Mas nesse momento que você coloca para Deus, somente para Deus, quem é que te cura e te liberta disso? É o perdão de Cristo. Imediatamente é libertado a sua culpa. A culpa nos impede de prosseguir. A culpa nos impede de fluir na bênção que Deus tem do recomeço. Consegue entender? E muitas vezes esse choro precisa vir, porque é um choro da cura, é um choro da libertação daquilo que eu fiz errado. Eu fiz errado, eu errei, mas tenho a misericórdia do Senhor, que tem o renovo e o recomeço. Para recomeçar, querido, é apenas você apresentar a Deus aquilo que verdadeiramente você sente e sabe que está fora da vontade de Deus. Veja no verso 3 de Gênesis 32, verso 10. Ele disse assim, Jacó disse: não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Jacó era arrogante quando ele saiu da casa dele.
Ele enganou o irmão de uma forma arrogante, ele manipulou, ele defraudou, ele usurpou o lugar do irmão de uma forma orgulhosa, de uma forma vaidosa, e roubou a primogenitura do irmão. Agora, depois de 20 anos, ele volta de forma humilde. E ele diz assim: não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Jacó pecou, amém? Deus continua amando, Deus continua abençoando. Deus trouxe de volta para restaurar a vida de Jacó e a vida de Esaú. E nós vamos ver isso. Da forma com que Deus fez e restituiu e restaurou toda essa família, porque era plano que nós fôssemos, pela fé, filho de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Nós somos dessa família celestial, pela fé. Fomos enxertados nessa família, pela fé em Cristo Jesus. Então veja como o plano de Deus é perfeito, o amor de Deus é perfeito, para nos colocarmos nessa família. Agora, para você recomeçar um relacionamento, restaurar um relacionamento com a família, como Jacó, que estava brigado com o irmão, não falava com o irmão há 20 anos, sabia do ódio do irmão, da promessa que ele mataria o irmão. Ele vem com ordem de Deus, porque Deus não tem que voltar, ele obedece. Jacó não era de obedecer, agora ele era um homem obediente. Ele vem humilde, ele vem e ora, ele vem e chora, ele vem e se angustia, e ele sabe que ele necessita do Pai, porque ele fala: Deus de meu pai, Deus de meu pai Isaac, meu pai Abraão. Amém? Amém. Que coisa linda que é essa restauração, queridos. Que coisa linda que é essa restauração. Então veja, assim, eu queria falar com você agora sobre essa outra lição, depois do choro. No verso 27, de Gênesis 32, que ele tem lá um encontro, em Peniel, ele tem um encontro com Deus. E ali ele começa a lutar com Deus. E ele não deixa Deus ir embora. E tem um momento então que o homem, que é Deus, pergunta: qual é o seu nome? Eles estão lutando. E aí Jacó tem que dizer: meu nome é Jacó. Ele confessa. Jacó quer dizer enganador. Jacó quer dizer mentiroso. Jacó quer dizer aquele que ludibria. Ele confessou: eu sou enganador. Ele precisou falar. E aí então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, porque você encontrou com Deus e ficou uma marca de Deus ali. O seu nome será Israel. Israel quer dizer honra, honestidade. Nesse encontro verdadeiro com Deus, onde ele chorou, onde ele angustiou-se muito, onde ele se humilhou, onde ele entregou, Deus pergunta: então qual é o seu nome, qual é o seu pecado, que você vai deixar para trás e vai ter um recomeço de uma vida nova. Porque Deus é esse Deus maravilhoso que faz com que a gente deixe tudo que é errado. Não temos mais prazer em mentir, em roubar, em trair, em enganar. E nós temos uma mudança quando nós nos tornamos verdadeiramente em Cristo Jesus. Nossos relacionamentos mudam. Nós não temos mais inveja, não queremos mais o mal do próximo. Nós queremos o bem do próximo. Não queremos tratar o mal com o mal, queremos tratar o mal com o bem, como Deus fez com Jacó. E então, ele é transformado em Israel.
E uma outra lição que eu quero falar com você, que é muito importante, que ele aprendeu a persistência. Ele lutou com o anjo a noite inteira. Ele lutou, ele persistiu. A perseverança é algo muito importante para você poder conquistar um recomeço, para que o seu recomeço tenha começo, meio e fim. Nós não persistimos. Começamos um relacionamento, a gente vê um errinho, não quero mais. Começamos um trabalho, a gente vê um errinho, não quero mais. Começamos uma sociedade, a gente vê alguma coisinha, não quero mais. E a gente vai deixando lixo no caminho. Sócio, relacionamento, faculdade, carreira, trabalho. A gente deixa. E fica tudo inacabado. E a gente carrega as malas sem asa. E a persistência de Jacó foi uma grande lição que ele nos trouxe. Ele persistiu em trabalhar com Raquel, casou-se com Lia, 7 anos, trabalhou. É um homem que foi habilitado em persistir. Não desista dos seus sonhos, porque Deus não desistirá de você. Não desista da sua carreira, não desista da sua sociedade, não desista da compra daquilo dos seus sonhos, da sua casa, do seu carro, dos seus negócios, da sua viagem. Não desista. Amém? E a terceira lição, terminando. Antes eu queria só falar uma coisa que eu li muito interessante. A gente conhece o Sylvester Stallone, né? Ele foi recusado 17 vezes como ator em Hollywood. 17 vezes. E uma vez ele escreveu o roteiro do Rock e ele exigia que ele fosse o ator. E eles queriam pagar pelo roteiro e ele falava, eu quero ser o ator. E deram muito dinheiro para ele cada vez que ele ia lá com o roteiro do Rock. Davam dinheiro para ele, não quero, eu quero ser o ator. Até que um dia, tá bom, a gente vai fazer o filme, mas nós vamos te pagar praticamente nada. E ele falou, tudo bem, eu quero fazer esse filme, eu quero ser o ator. Estourou. Rock 1, Rock 2, Rock 3. Depois fez o Rambo, né? E assim por diante foi um grande ator consagrado. Não desista do seu sonho. Recomece quantas vezes for necessário. Recomece, mas termine. Porque o que importa não é o começo, mas é o fim das coisas, que é mais importante. Amém? E uma terceira lição é a marca, porque Jacó foi marcado na coxa. Ele foi marcado pela luta com Deus. E ele se tornou uma marca de um novo homem, de um homem restaurado, de um homem humilde, de um homem que tinha o caráter de Cristo e não mais de usurpador, não mais de ladrão, mas sim de um homem honesto. Por isso que eu quero ler para terminar Gênesis 33, 3 a 11. Quando ele lutou com Peniel, teve esse encontro, o Senhor marca a sua coxa. Ele sai mancando. E nós precisamos ter essa marca desse encontro com Cristo. Marca de transformação. Porque não adianta a gente só pertencer a um rito, pertencer à igreja, pertencer à religião, e só nos shows gospel, eu vou na igreja, se a gente não tiver uma verdadeira transformação. O verdadeiro cristão que teve um encontro com Cristo é aquele que transformou o seu ser. Amém? Então, olha, Gênesis 33, 3 diz assim: ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Quando ele encontra Esaú, ele estava morrendo de medo, estava apavorado, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele saiu manco, mas ele não teve medo de encontrar o irmão. E olha o que Deus fez. Jacó, que era todo arrogante, que era todo orgulhoso, ele se curva 7 vezes
demonstrando humildade para aquele irmão que ele traiu, que ele enganou. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. Deus já tinha preparado este encontro. Deus já tinha preparado porque conhecia o coração arrependido de Jacó. E então ele tinha tanto medo de ser morto por Esaú. E quando ele encontra o irmão o abraça, beija e o perdoa. E olha só, então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Aí ele já reconhece Deus na vida dele. Não é mais o Deus de Isaac, não é mais o Deus de Abraão. Agora é o Deus dele. Esses são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Olha a transformação. Ele passou a ser de Deus e Deus dele. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Uau! Uau! Ele fez tão mal para o irmão, roubou o irmão, mentiu para o pai, ludibriou toda a família. E agora ele chegou humildemente e disse: contemplar a tua face é como contemplar a face de Deus. Ele estava dizendo: eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão, me perdoa. Quantos de nós não temos a coragem de fazer isso? De dizer para os nossos irmãos que a gente errou, que a gente pecou, que a gente magoou, que a gente maldisse, e a gente não tem coragem de dizer: contemplar a tua face como contemplar a face de Deus. Isso é uma declaração de amor. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Isso é uma declaração honrosa, humilde. Eu vejo Deus em você. Veja só. E ele diz: aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo. Ele reconhece o favor de Deus. Eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Oh, glória a Deus. E eles restauraram o relacionamento. Depois Jacó foi encontrar com seu pai. Queridos, que história maravilhosa de restauração. Que história maravilhosa de recomeço. Que história maravilhosa de reencontro. Jacó pôde recomeçar a vida dele com plenitude, com honestidade, com dignidade. Sempre que Deus quer restaurar a nossa vida pecaminosa, Ele quer restaurar a dignidade. E Ele não desiste de nós. Você se lembra da mulher adúltera que foi arrastada para ser morta e apedrejada? Ele não desistiu. Ele foi lá e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele era o único que podia tirar a pedra ali. E ele não tirou. E ele disse: quem são os teus acusadores? Ela disse: já foi embora. Ele disse: eu também vou em nome de Deus. Vá e não pegues mais. Ele não desistiu. Mas ele sempre trabalha na restauração da dignidade. Com Zaqueu foi assim. Ele sentou na mesa com um publicano, um corrupto, um ladrão, trouxe dignidade a Zaqueu. A samaritana, ele encontrou a samaritana tinha tido 5 homens, era uma mulher mal vista, estava armasiada com um cesto
sexto homem, ele gasta mais tempo com a samaritana do que com qualquer outra pessoa. O diálogo maior da Bíblia é com a samaritana, uma mulher mal vista. E ele restaura a dignidade dessa mulher e dá um novo recomeço. Sempre Deus deseja um recomeço de dignidade, de caráter, de bondade, benignidade, de amor, de alegria e de justiça. Esse é o nosso Deus. Diga, esse é meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é meu Pai. É meu Pai que me ama incondicionalmente. Eu não preciso fazer nada para agradá-lo. Mas Ele deseja que você caminhe com Ele, para que você tenha uma vida plena e digna, onde tudo vai fluir na sua vida. Vai fluir o seu casamento, vai fluir o seu trabalho, a sua sociedade, o seu estudo, a sua saúde, tudo vai fluir. Porque Ele faz com que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E esse recomeço é necessário. Você saber que Ele te ama. Saber que é preciso chorar para Ele, entregar para Ele as nossas mazelas, os nossos pecadinhos de estimação, para Ele curar. É preciso persistir. E é preciso ter as marcas desse encontro. É preciso ter um encontro, ser marcado por Deus, pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, te agradeço por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe, Senhor, de restauração, de cura, Senhor, de recomeço. Muitos de nós podemos ter alguma coisa, Senhor, que ficou inacabado, algo que não continuou. Muitos podem ter medos de recomeços, traumas, frustrações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha, Senhor, a ter um encontro profundo com eles, Pai, em nome de Jesus, como Pai amado, como um Pai que ama incondicionalmente. O seu amor vence, Senhor, o seu amor é invencível, Senhor. Vem, Senhor, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor, e serem marcados pelo teu amor, marcados pela tua alegria, marcados pela tua esperança, marcados pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, e serem, Senhor, de novo tocados e acende a chama deles, Pai, para recomeçar, para reconstruir, para restaurar, para ter um reencontro, Senhor, com muitos relacionamentos quebrados. Muitas vezes algum irmão, alguém que deixamos para trás magoado, Senhor. Usa-nos, Pai, para restaurar os relacionamentos. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala conosco, Senhor, muda a nossa forma de ver o mundo, a forma de ver o próximo, Senhor. Que possamos ter esse coração gracioso, misericordioso, de olhar para o próximo como o Senhor olha, Pai. De termos um coração de servo, de termos um coração, Senhor, de compaixão, Senhor, por vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por isso, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, Senhor. Se há algo, Pai, que precisamos restaurar, fala conosco, revela, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós com o teu amor. Revela a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos chegando aos tempos de festas, tempo que família se reúne, tempo, Senhor, de muitos relacionamentos, tempo que ficamos até mais emotivos, ficamos mais emocionados com algumas coisas, Senhor. Por isso, visita a nossa casa, a nossa família, visita todos, Pai, e reconstrói ruínas assoladas, reconstrói casamentos, reconstrói, Senhor, porque o Senhor não quer mudar o casamento, o Senhor quer mudar nós. O Senhor não quer mudar de emprego, o Senhor quer mudar nós. O Senhor não quer mudar de carreira, o Senhor quer mudar nós. Então muda nós, Pai. Muda-nos, Pai, em nome de Jesus. Queremos ter pensamentos iguais aos teus.
Queremos ter desejos iguais aos teus, vontades iguais às tuas. E queremos, Senhor, viver o propósito que o Senhor tem para nós. Aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para nós. Por isso, nos recoloca nesse caminho para que possamos recomeçar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, para a tua glória.